Paciência, a gente ainda não trabalhou. Tolerância, a gente já trabalhou nos curtas. Acessa lá a nossa playlist. Tem a playlist dos curtas, tem a playlist do básico do espiritismo. Numa das duas a gente já trabalhou tolerância. E hoje a gente trabalha ninguém menos que a senhora indulgência. Verdade, a gente muitas vezes não sabe o que é ser indulgente. Para isso a gente vai trabalhar a Bíblia. Na Bíblia eu tenho toda essa correlação, dá para ler desse tamanho, é só voltar o vídeo, dar uma pausa, dar uma lida. Se não quiser ler, não quiser dar pausa, não quiser nada, manda uma mensagenzinha de WhatsApp que a gente manda a lista. Manda uma mensagem pelo e-mail do canal, a gente manda a lista, não tem problema nenhum. Então vamos usar também o Livro dos Espíritos. Vamos usar também o Livro dos Espíritos. A gente para trabalhar o texto que segue, a gente pegou a questão 886 e pegou da questão 903 a questão 918. E vamos trabalhar também o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos trabalhar o capítulo 10, itens 9, 13, 16 a 18 e 21. E vamos trabalhar todo o capítulo 12. Propositalmente eu não trouxe quais são esses capítulos. Vai lá, dá uma olhada nos capítulos, veja o nome deles. Isso ajuda a gente a trabalhar. E é claro, eu não sou nenhum bambambam do Espiritismo. Eu sou o rei do copia e cola, né? A exemplo da nossa irmã Giovanni, só que eu sou realmente o rei do copia e cola. Muita coisa eu copio e colo, não tenham dúvidas disso. As pessoas escreveram melhor do que eu escreveria. Elas falaram melhor do que eu falaria. Elas trouxeram tudo pronto. E o Espiritismo nos traz a máxima do amor. Amor é compartilhar. Sobretudo compartilhando, dando a fonte de onde compartilhou. Isso é amor. E atendendo ao amor dos irmãos da União Espírita Mineira, a afiliada da Federação Espírita Brasileira, eles têm trabalhos maravilhosos, eu recomendo visitar o site. Eu também fui lá e bebi na fonte deles, fiz um copia e cola básico lá. Estou deixando tudo aqui, é só voltar e pegar. Indulgência. O que é indulgência? Indulgência é um sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Entendeu? Captou? É o sentimento fraternal, não é só sentimento. Tá além. É um sentimento fraterno. É um sentimento que vem do divino, que necessitamos, que nós precisamos cultivar, temos que exercitar. Mas exercitar com quem? Exercitar com o próximo, com os nossos irmãos. Como eu exercito isso, Aderlei? Evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Simples assim. A pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros. Ou, se os observa, evita falar deles e divulgá-los, a fim de que não se tornem desconhecidos por outrem. Então é isso. Eu vejo que aquela pessoa tem um defeito, algo que eu considero como defeito, então eu não trago aquilo à baila, porque não me interessa trazer à baila. Pô, você já viu que fulano fala alto pra caramba? Gente, deixa quieto, uma hora ele vai aprender a falar mais baixo. Ai, fulano, que risada horrível. Gente, é risada. Se permita contagiar pela risada, por que não? Devemos ser severos para conosco e indulgentes para com as fraquezas alheias, reconhecendo que todos temos inúmeros defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Todos temos. Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Que atire, pode atirar. Pode atirar a primeira pedra aquele que nunca pecou. Seja das coisas mais simples, as coisas mais absurdas, a gente fala só nessa vida, pecamos muito, erramos muito. Então a gente precisa cobrar os nossos deslizes de nós mesmos, mas quando vê o deslize do outro, a gente tem que, beber um copinho d'água, deixar passar. Não faz sentido algum você trazer, mas ele continua, não para aí não. O Cristo nos adverte, não podemos pretender tirar o argueiro dos olhos dos nossos irmãos
se temos em nossos olhos a trave que nos cega, dificultando a nossa caminhada. Sim, porque se eu critico muito o cisco no olho do outro, mas eu não observo a trave no meu olho, isso vai dificultar o meu seguir. Então eu sou aquela pessoa que todo mundo fica armada, porque quando menos esperar eu vou expor alguém. Oi? Quando menos esperar, eu vou expor alguém. Eu sou aquela pessoa que todo mundo diz, você convidou o fulano? Puxa vida, cara, ele vai chegar aqui, aí faz umas brincadeiras sem graças, ele expõe as pessoas, entendeu? Outro dia ele estava falando que o Bertano não pega no garfo direito, mas você lembra, o Bertano tem um problema de articulação, por isso ele pega no garfo daquele jeito, e aí não dá. A criatura indulgente demonstra sempre ser caridosa e fraterna, sempre. Não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo e as coisas boas do semelhante. Procura ver o lado positivo de tudo e as coisas boas do semelhante. E o que é aqui, Aderlei, não compactuar do mal? É achar graça onde há desgraça. Você viu alguém cair, todo mundo riu, e aí lá vai você rir também para fazer o coro, porque a queda da pessoa foi engraçada. Gente, uma queda, não tem como ser engraçado, não. A pessoa pode se machucar, a pessoa pode se ferir. A pessoa se engasgou com comida, lá vou eu rachar de rir, porque foi engraçado. Achar aquilo engraçado mostra o meu nível de moral, mostra o meu nível espiritual. E se eu consigo ver graça nessas coisas, eu tenho que começar a observar em qual nível eu estou. Porque se eu estiver um nada, um mais elevado, aquilo não há de ser engraçado. Não vai ser engraçado. Não, porque aí o cara veio na rua, o outro lá ia atravessar a rua na hora errada, aí o sacana agarrou a mão na buzina, aí o cara deu um salto que, nossa, eu rachei de rir. Eu não consigo. Eu vejo ali uma pessoa que quase foi atropelada e algum outro conseguiu avisar com a buzina, não me importa nem se o camarada da buzina também achou graça. Então é isso que a gente precisa entender. A indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer a outrem sem magoar ou ferir e a compreender as deficiências de todos sem pruridos de falsa superioridade. Então eu não vou virar para o outro e vou dizer, bom, veja a mim como eu sou nobre, belo, e olha, você precisa melhorar esses seus trajes. Gente, não é por aí também. Não é por aí. A gente pode sim esclarecer o outro, a gente retira o outro do tumulto, a gente leva-o para o canto, explica o porquê daquele esclarecimento, o porquê daquela crítica. E, em alguns casos, nos cabe, inclusive, pedir permissão para fazê-la e acatar caso a pessoa não dê essa permissão. Em casos profissionais, se aquela crítica atrapalha, se aquele comportamento atrapalha o bom andamento da equipe, então sim, eu não vou pedir desculpa, é profissional. O que eu faço? Eu chamo a pessoa no canto e digo, olha, o teu comportamento não está ajudando o desenvolvimento da equipe, vamos mudar. E aí a gente tem lá uma pergunta que algumas pessoas nos fazem e a gente acolhe, não tem problema nenhum. Por que devemos ser indulgentes? Por que eu tenho que ser indulgente com o outro? O outro se joga na frente do meu carro e aí eu não posso largar a mão na buzina? Tá claro que a porta tá fechada e vem lá o outro com tudo e vai bater na porta mesmo. Por que eu tenho que ser indulgente? Ele tá lá fazendo lá as gracinhas dele, tal, tá atrapalhando o trabalho. Por que eu tenho que ser indulgente com ele? Graças à indulgência, o homem se edifica e se engrandece, cresce espiritualmente e vive mais em paz, em harmonia com a própria vida e com a humanidade. Então eu vou ficar bem comigo, eu vou me sentir melhor comigo e vou estar bem com a humanidade. A indulgência espalha a oportunidade de reabilitação do ofensor, bem como pacifica o coração daquele que a oferece. Então aquele que é indulgente, ele vai ficar mais em paz consigo mesmo, porque ele não se envolveu naquilo. E aquele que cometeu o ato que poderia ser exposto, ele vai ter a oportunidade do teu não riso de reavaliar se aquele hábito é bem-vindo realmente. Então a indulgência, ela só nos faz crescer. E entendo agora a ideia do que é indulgente, a gente começa a partir de hoje a trabalhar essa indulgência e a dizer para nós mesmos, olha, eu não vou mais expor o outro.
Eu não vou mais ficar trazendo as coisas para o outro. E esse foi o nosso básico do Espiritismo, que é onde a gente traz o básico do básico do básico, para a gente poder aprender cada vez mais e um pouco mais.